Olá, queridos irmãos, graça e paz. Após 2 semanas aí que por questões particulares aqui da nossa igreja não pudemos estar disponibilizando aulas virtuais, estamos retomando aqui a nossa trajetória com o livro Cristianismo Essencial. Nesse sentido, nós vamos agora para o capítulo 2, o capítulo que afirma que há três pessoas na divindade. Então, nesse capítulo, estudaremos a doutrina da Trindade, um grande desafio. É desafiador pelo próprio teor da doutrina, e desafiador também porque falar de algo difícil com uma linguagem fácil e compreensível nem sempre é uma tarefa simples, tá bom? Muito bem. A primeira coisa que a gente precisa destacar é que a doutrina da Trindade, ela não é uma doutrina periférica, como alguns podem pensar. A doutrina da Trindade, ela está no centro da discussão cristã, porque ela está tratando de quem é o nosso Deus, certo? Ela fala sobre a identidade do nosso Deus. Nesse sentido, a doutrina da Trindade pode ser considerada, inclusive, um distintivo cristão, que vai demonstrar que nem todos nós adoramos ao mesmo Deus, apesar de muitas vezes usarmos nomes similares para nos referir àqueles em quem cremos, né? Veremos mais à frente que o Jesus apresentado pelas testemunhas de Jeová, o Jesus apresentado pelos mormons, é um Jesus diferente do que as denominações cristãs históricas creem, certo? E você vai entender um pouquinho melhor por que é um Jesus diferente à medida que a gente estudar aqui a doutrina da Trindade. Então, nós temos, nesse sentido, um distintivo dentro do cristianismo histórico no que se refere à doutrina da Trindade. Mesmo assim, não é muito raro nós encontrarmos dentro das nossas igrejas uma falta de compreensão da doutrina da Trindade que acaba levando a uma prática equivocada. Por exemplo, há orações que são feitas da seguinte maneira: Deus, obrigado por enviar seu filho, por morrer por mim e por habitar em meu coração. Esse tipo de oração parece pressupor que existe apenas uma pessoa na divindade e que esta pessoa realizou todos os passos da salvação sozinha, certo? Quando não é esta a compreensão cristã relacionada à Trindade, certo? Então, nesse sentido, como creem os cristãos em relação à doutrina da Trindade? Cremos que há uma só essência em três pessoas divinas, certo? Há, então, um só Deus, uma mesma essência, que subsiste, por assim dizer, em três pessoas divinas. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus em uma só essência. Sim, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, são também pessoas distintas entre si. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito é uma pessoa. Nesse sentido, a pessoalidade é distinta, mas a essência é a mesma. É uma contradição? Não, porque nós estamos falando de categorias distintas. Uma coisa é a essência, outra coisa é a pessoalidade. Mas não podemos ser arrogantes também ao ponto de dizer que compreendemos na plenitude a doutrina da Trindade. Na realidade, ela poderia ser aquilo que a gente chama de um mistério dentro do contexto cristão, certo? Ou seja, ela não é uma contradição, mas apesar de não ser uma contradição, ela também não pode ser abarcada pela mente humana. E não é de surpreender que, quando estamos falando do nosso Deus, não compreendamos a sua pessoa, o seu ser por completo. Afinal, nós somos pequenas criaturas e Ele é o Criador de todas as coisas. É natural que a nossa compreensão em relação a Ele seja limitada. Mas a doutrina da Trindade é claramente apresentada na dinâmica do drama bíblico. Ela não poderia ter surgido nem no ambiente judaico, nem do contexto romano, nem ainda do contexto filosófico grego. E vamos entender um pouquinho o porquê
que ela não poderia ter surgido dentro desses contextos. Primeiro, no judaísmo da época de Jesus, a consolidação da confissão de fé de Israel estava bem estabelecida, bem estabelecida. Depois de terem errado dentro do contexto da idolatria e serem conduzidos ao cativeiro, após o retorno do cativeiro, os judeus têm um zelo renovado em relação à sua adoração exclusiva a Deus. E na época de Jesus, isso era bastante caro para o judeu. O judeu afirmava que existia apenas um Deus e um Senhor. E nesse sentido, seria muito difícil que um judeu atribuísse a um mestre a categoria de divino, certo? Como fizeram os discípulos em relação a Jesus. Neste sentido, seria absurdo pensar que a doutrina da Trindade é uma espécie de consequência natural do ambiente judaico. Não é, nem de longe. No ambiente romano, é verdade, havia adoração a seres humanos, a pessoas, inclusive a adoração aos imperadores. No entanto, nós precisamos compreender aqui que seria muito difícil também que surgisse uma compreensão trinitária a partir deste contexto, levando em consideração a exigência de lealdade exclusiva a Cristo, certo? Lealdade exclusiva a Cristo, que rivalizava absolutamente com a declaração de que o imperador era o Kyrios, o Senhor, não é? César é Kyrios, César é Senhor. Não, os cristãos diriam, Jesus é que é Kyrios, Senhor. O Senhor da igreja é Cristo. Então, de alguma maneira, isso ia cutucar não só aspectos religiosos, mas principalmente aspectos políticos e sociais de Roma, gerando uma grande problemática, como de fato gerou para os primeiros cristãos, certo? Pois bem, não poderia ainda vir do contexto filosófico grego, porque enquanto os gregos estavam procurando verdades universais e perenes, o cristianismo estava afirmando que as grandes verdades que a humanidade tinha a conhecer vinham de acontecimentos históricos, do nascimento, da vida e da morte de Cristo Jesus. E para a filosofia grega mais pujante na época de Jesus, que seria algo relacionado ao platonismo, a visão de mundo é de que os seres espirituais estão em uma categoria superior e melhor do que os seres materiais. E o ser humano, como um ser que é em parte espiritual e em parte material, vê na separação do corpo, da alma do corpo, algo positivo e não algo negativo. Então, pensar que Deus, o Deus verdadeiro, faria-se carne, faria-se homem, tornaria-se um ser material, é algo que causaria um choque dentro desse sistema de pensamento. Logo, seria muito difícil afirmar a divindade de Cristo Jesus dentro destes modos de pensar, tanto do judaico, quanto do romano, quanto do pensamento filosófico grego de modo geral, certo? Então, de onde nasce a doutrina da Trindade? A doutrina da Trindade nasce do drama. Os primeiros discípulos eram judeus, e como todo judeu, eles acreditavam que havia um só Deus, certo? Havia um só Deus. No entanto, eles se deparam no desenrolar da história, no desenrolar do drama, com a realidade de que o Filho é Deus. Jesus Cristo, o Filho encarnado de Deus, é Deus, e deparam-se também com a realidade de que o Espírito é Deus. Filho e Espírito são divinos. Eles se deparam com esse fato. Então surge a doutrina da Trindade não de especulações distantes e obscuras, mas sim da realidade que os discípulos estão experimentando ali dentro da sua caminhada
com o Senhor Jesus e a partir do momento da descida do Espírito Santo, certo? Neste sentido, nós temos fontes antigas, tanto a Bíblia como fontes seculares, que apresentam, atestam a verdade de que os cristãos adoravam não apenas ao Pai Celestial, mas também adoravam ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo. Temos, no que diz respeito à Bíblia, ainda, o apontamento dessas três pessoas como pessoas distintas entre si. Uma ocasião que serve para ilustrar o caráter distinto em personalidade entre as três pessoas da Trindade é o batismo de Jesus. No batismo de Jesus, a Bíblia nos relata, nos evangelhos de maneira geral, o seguinte cenário: o filho que está saindo da água, o pai que diz dos céus: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, e o Espírito Santo que, como uma pomba, sobrevoa ali Cristo Jesus, vem sobre Cristo Jesus. É muito interessante que a gente olhe então para aquele texto e perceba que as três pessoas da Trindade estão atuando simultaneamente e distintamente, certo? Interessante também notar que os evangelhos, com toda a clareza do mundo, vão mostrar Jesus conversando com o Pai, falando com o Pai. E aquilo não era algo meramente ilustrativo. É muito difícil pensar que a oração de Jesus no Getsêmani: Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja feito o que eu quero, mas seja feita a tua vontade. É muito difícil pensar que isso seja só uma ilustração, como querem alguns falsamente afirmar. Não, Jesus, quando orava, fazia isso somente para ilustrar o que nós devemos fazer. Bobagem! O texto bíblico vai numa outra direção completamente. A oração do Getsêmani deixa isso muito claro mesmo, certo? As falas de Jesus como a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou, enquanto Jesus se coloca na posição de enviado, ele coloca Deus na posição daquele que o enviou, distinguindo então a posição do Pai e do Filho. Neste sentido, a Bíblia é clara em demonstrar que há uma distinção entre as pessoas da Trindade, certo? Bom, essa verdade que o Novo Testamento afirma, sem nenhuma sombra de dúvida, de que há três pessoas divinas e que essas três pessoas têm uma só essência, esta verdade ela vai nos habilitar a olhar então para o Antigo Testamento e reler o Antigo Testamento à luz dessas afirmações, podendo então encontrar já desde o Antigo Testamento apontamentos para a doutrina da Trindade. Nós podemos então olhar agora mais detidamente para textos bíblicos que nos ajudam a compreender a doutrina da Trindade e nos fazem a apresentação dessa doutrina. Pois bem, vamos aqui. No Antigo Testamento, a afirmação clara e não posta em dúvida em momento algum de que Deus é um só. Essa é a primeira questão que temos que levar em consideração. Deus é um só. Deus é uno. A unicidade de Deus é afirmada dentro do Antigo Testamento de maneira clara. Um exemplo marcante disso é a declaração de fé de Israel, a confissão de fé de Israel. Encontramos ela em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a declaração de fé de Israel, afirmando a unicidade de Deus. Só há um Deus e ele é o Deus de Israel. Os apóstolos confirmam essa realidade. Paulo, por exemplo, vai afirmar que existe um só Deus em 1 Coríntios 8:6, em Efésios capítulo 4, versículo 6, em 1 Tessalonicenses 1, versículo 9, em Atos 24, versículo 14. Em todas essas passagens, Paulo afirma que existe um só Deus. Na última, diga-se de passagem, Atos capítulo 24, versículo 14, Paulo está afirmando estar alinhado à fé veterotestamentária.
Ou seja, Paulo está afirmando que crer existir um só Deus de acordo com o que criam os homens do Antigo Testamento. Bom, mas Paulo não está sozinho nessa afirmação. Tanto Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 3, quanto Tiago, capítulo 2, versículo 19, também abordam a realidade de que Deus é um só. Então, o Novo Testamento, de maneira uníssona, aponta a existência de um só Deus, reafirmando a fé veterotestamentária que já postulava a existência de apenas um Deus. No entanto, apesar de haver um só Deus, o ensino bíblico do Novo Testamento também nos apresentam pessoas distintas dentro da divindade, certo? A apresentação do Pai como divino está óbvia ao longo de todo o Novo Testamento, né? Muitos textos afirmam a existência de um só Deus e Pai, não é? Então, o que nós precisamos observar agora é se o Novo Testamento afirma realmente a divindade do Filho ou não. E nós já abordamos isso na aula passada. Você pode retomar a última aula em que vimos a afirmação de que Jesus é Deus. Mas vamos retomar alguns textos apenas para refrescar a nossa memória. João, no capítulo 1, versículos de 1 a 3. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Interessante aqui que o texto bíblico está atribuindo a Cristo Jesus participação na criação de todas as coisas e, ao mesmo tempo, afirmando a sua pré-existência em relação a todas as coisas, junto com o Deus e Pai, certo? Ele é afirmado claramente no texto, é divino, tal qual o Deus e Pai. Inclusive, nesse mesmo capítulo, o texto de João, no versículo 18, vai afirmar que Jesus revela para nós o Pai, não é? Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 19, também, Jesus é a imagem do Deus invisível, ele é a perfeita expressão do Deus invisível, então, Paulo está afirmando a divindade de Cristo Jesus. E de maneira mais específica, nós temos também um texto que analisamos mais detidamente na última aula, que é o texto de Marcos 14, do versículo 61 a 64, onde Jesus afirma ser a figura escatológica, o Filho do Homem, que aparece lá em Daniel, no capítulo 7, versículo 13. Uma figura que é, inclusive, adorada. Lembramos que, dentro do contexto do Antigo Testamento, a adoração deve ser prestada somente ao único Deus vivo e verdadeiro. Mas este indivíduo que ali é classificado como que o Filho do Homem, este indivíduo recebe adoração, então tendo características divinas. Além da adoração, seu reino é um reino eterno que não passará. O único que reina eternamente é o próprio Deus, né? Então, temos claramente afirmado no Novo Testamento a divindade de Cristo Jesus, certo? Não há dúvidas em relação a isso. Se você ainda deseja saber mais sobre isso, retome a última aula, Jesus é Deus. Ainda com mais detalhes, é preciso ser analisadas a realidade de o Espírito Santo ser Deus, certo? Será que o Espírito Santo é realmente Deus? Em primeiro lugar, precisamos considerar se ele sequer é uma pessoa, não é? Se ele sequer é uma pessoa. Afinal, alguns grupos heréticos vão afirmar que o Espírito Santo é apenas uma força e não uma pessoa. Bom, a esses grupos nós precisamos recordar algumas coisas. Em primeiro lugar, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, o Espírito Santo fala. Também em cartas de Paulo, Paulo afirma que nós não devemos entristecer o Espírito. Além disso, nós vemos em Atos capítulo 5, o texto bíblico dizendo que Ananias e Safira vão mentir ao Espírito. Não é possível mentir a um objeto, eu não posso, por exemplo, mentir a essa caneta, pois ela não é consciente para que eu a tente enganar.
mas é possível mentir a uma pessoa. Sim, nesse caso, Ananias e Safira mentem ao Espírito. Bom, todas essas fórmulas nos demonstram a pessoalidade do Espírito Santo. Mas seria o Espírito Santo realmente divino? O mesmo Evangelho de João, que começa afirmando a divindade de Cristo Jesus, vai registrar lá no capítulo 14, versículo 16, a promessa que Jesus faz de enviar o Espírito Santo. E o texto bíblico registra ali a promessa que Jesus faz de enviar outro Consolador. Diferente do português, em que essa palavrinha é bastante genérica, outro pode significar outro de qualquer tipo, de qualquer natureza, certo? Me dê uma outra coisa para eu escrever. Eu estava escrevendo com uma caneta e quero outra coisa para escrever. Eu posso trazer um lápis, eu posso trazer um giz de cera ou qualquer coisa dessa natureza. Mas o termo grego utilizado ali é muito mais específico, muito mais específico. Aí você vai dizer, quando Jesus disse isso, ele estava falando em aramaico. Mas quando João escreveu o Evangelho, ele escolheu a palavra específica para representar aquilo que Jesus estava querendo dizer. Então, esta é a apresentação de João do que Jesus estava querendo dizer de fato, certo? Ainda que Jesus estivesse falando em aramaico, não em grego, muito provavelmente, quando fez essa promessa. A palavra, então, apresentada ali no texto do Evangelho é a palavrinha allos, que significa outro, outro do mesmo tipo, outro de mesma natureza, outro equivalente. Se Jesus foi apresentado no início do Evangelho como divino, então o outro Consolador que virá aqui precisa, pelo uso da palavra demonstrada no texto, ser outro do mesmo tipo, outro equivalente, precisa então ser outro divino, outra pessoa divina, certo? E de fato, o Espírito Santo cumpre esse papel, é também uma pessoa divina. Nós temos ainda as indicações da divindade do Espírito Santo ao lado do Pai e do Filho, tanto na fórmula batismal, quanto nas bênçãos apostólicas que temos dentro do Novo Testamento. A fórmula batismal afirma que deve se batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Isso coloca o Espírito Santo lado a lado com o Pai e o Filho em divindade. É também muito interessante notar os usos intercambiáveis da expressão Deus e Espírito no Novo Testamento. Eu noto aqui de maneira especial o texto de Atos capítulo 5, que eu acabei de citar, de Ananias e Safira, onde o autor bíblico usa essas expressões de modo intercambiável. Vamos ler esse texto. Se você não está com a sua Bíblia aí, pegue ela rapidinho e abra junto comigo em Atos, no capítulo 5, a partir do versículo 1, quando o texto bíblico vai registrar a mentira de Ananias e Safira, dizendo assim, até o versículo 4. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disto. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E, depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Perceba, antes o apóstolo Pedro tinha dito que Ananias mentiu ao Espírito Santo, retendo uma parte do valor. Isso é dito no versículo 3. Agora, no versículo 4, Ananias é apresentado como alguém que mentiu não aos homens, mas a Deus. Claramente, um uso aí em que Espírito Santo e Deus são tratados como sinônimos, termos intercambiáveis. Ananias mentiu a Deus ao mentir ao Espírito Santo. Mentir ao Espírito Santo é a mesma coisa que mentir a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus.
Paulo também faz um uso intercambiável da expressão Espírito Santo e Deus na sua primeira carta aos Coríntios. Verifique depois, no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, versículo 16 a 17, e também capítulo 6, versículo 19. Paulo diz que nós somos santuário de Deus. Nós somos santuário, depois ele afirma, morada do Espírito Santo. Ou seja, como é que Deus habita em nós? Deus habita em nós porque o Espírito Santo, que é Deus, habita em nós, certo? Mas há um outro ponto que para mim é ainda mais decisivo nesse sentido, que está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Ali o texto está discutindo a realidade de que ninguém conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. Da mesma maneira, ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E Paulo dirá que o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Veja que declaração bastante impactante, não é? O que está sendo dito aqui sobre o Espírito Santo é que ele conhece a totalidade de Deus. A totalidade de Deus, certo? Conhecer as profundezas de Deus é conhecer tudo, até as coisas mais íntimas, certo? A respeito de Deus. E veja, isso não poderia nunca, jamais ser atribuído a qualquer criatura. Não há criatura que seja capaz de conhecer ao Criador de maneira exaustiva, porque nós somos limitados e Deus é ilimitado, porque Deus é transcendente em relação a nós e Ele está acima e além de nós. Nós nunca o conheceremos completamente. É verdade que podemos conhecê-lo e nos relacionar com Ele, mas saber tudo o que há para saber sobre Deus, isso não é dado a nenhuma criatura. No entanto, a Bíblia afirma categoricamente que o Espírito Santo conhece a Deus de maneira completa. Por quê? Porque ele é o próprio Deus. Ele é divino, certo? Então, esta apresentação dos textos bíblicos demonstra que, com toda clareza, a Bíblia ao mesmo tempo afirma que Deus é um só, mas também afirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são divinos. Há uma mesma essência em três pessoas divinas, certo? Bom, agora nós devemos levar em consideração a realidade de que isso tem implicações para a nossa doutrina da salvação, que nós conhecemos como soteriologia, não é? Implicações sérias. Veja, nós cremos que Jesus pode pagar a dívida eterna do pecado porque o seu sacrifício tem uma dignidade sem fim. Por quê? Porque Jesus é divino, Jesus é Deus, certo? Cremos que nós podemos receber a aplicação da obra de Cristo Jesus porque o Espírito Santo, que é um com Cristo, vem habitar em nós e nos une a Cristo Jesus, certo? Se o Espírito Santo não fosse divino, unido ao Filho, que também é divino, não teríamos esperança de salvação. Ou então, precisaríamos rever uma série de doutrinas, sobretudo na nossa soteriologia. Se Jesus não é divino, então precisaríamos que ele nos salvasse não de um pecado que tem dimensões e implicações eternas, certo? Mas a gente precisaria diminuir a categoria do pecado, para que o nosso Salvador, diminuído também, fosse compatível com a dívida que nós tínhamos. Teríamos, portanto, também que diminuir a pessoa do Espírito Santo e a maneira como ele nos liga a esse Salvador, deixando claro que ele não nos conecta diretamente a Deus, mas sim a um ser inferior, que foi quem nos salvou, certo? Então deveríamos diminuir a obra de redenção, deveríamos diminuir a nossa compreensão do pecado, deveríamos diminuir a comunhão que o Espírito Santo nos traz em relação a Deus, uma série de pontos da doutrina cristã que tem implicações não apenas teológicas, mas também práticas, certo? Seriam afetadas se nós deixássemos de lado a doutrina da Trindade, certo? Então, nós podemos então perceber que essa não é uma doutrina que pode ser levada na brincadeira, né? Desconsiderada.
É por isso que apareceram ao longo da história muitas heresias, mas todas elas foram combatidas. Vamos ver algumas dessas heresias que apareceram ao longo da história e que se manifestam de tempos em tempos na trajetória da igreja. De tempos em tempos aparece alguém que retira uma dessas heresias do baú, coloca uma roupa nova nela e tenta vender ela para a igreja. Precisamos estar atentos em relação a isso, certo? A primeira heresia é apresentada por um camarada chamado Orígenes. Orígenes acreditava que o Pai era o único, o Deus verdadeiro, e que o Filho e o Espírito Santo estariam numa classe inferior de divindade, ou seja, eles não são realmente divinos, pelo menos não como o Pai é divino. Por isso, há uma relação de subordinação, não apenas uma subordinação no sentido de uma obediência em face da missão a ser desempenhada, mas uma subordinação do ser, certo? O Pai está acima, o ser do Pai está acima, o Filho é alguma coisa inferior ao Pai e o Espírito Santo ainda seria inferior ao Pai e ao Filho, certo? Nesse sentido, a heresia vai nos apresentar não uma trindade verdadeira, mas vai nos apresentar o Deus verdadeiro e outros seres secundários aqui orbitando em torno dele. Isso não é o que a Bíblia nos apresenta, certo? Não é o que a Bíblia nos apresenta de jeito nenhum. Nós temos também uma heresia que foi propagada por um camarada chamado Ário. Ário tem em seu ensino que somente o Pai é Deus. O Filho é um ser criado. O Filho é um ser criado, é uma criatura de Deus. Talvez a primeira, a mais elevada, mas ainda assim só uma criatura, certo? Bom, essa heresia conhecida como arianismo é defendida hoje por exemplo, as testemunhas de Jeová. E percebam então que defendendo essa heresia, os testemunhos de Jeová estão apresentando um Deus que é diferente do Deus em que nós acreditamos. O Jesus em que eles acreditam é um ser criado, é uma criatura. O Jesus em que nós acreditamos é divino, é um com o Pai, é o próprio Deus encarnado, certo? Nesse sentido, há uma grande distinção entre a compreensão ortodoxa e a compreensão herética dos testemunhos de Jeová, certo? Que, inclusive, nem sequer acreditam que o Espírito Santo seja uma pessoa. Eles acham que o Espírito Santo é o poder de Deus atuando, uma espécie de força impessoal, certo? Então, eles não acreditam na Trindade de maneira nenhuma. E isso... por isso nós não consideramos eles como realmente parte do cristianismo verdadeiro, certo? Sabélio traz para nós uma heresia que afirmava que existia uma só pessoa divina, mas que essa pessoa vestia a máscara, ora do Pai, ora ela retirava a máscara e colocava a do Filho, em outro momento ainda retirava a máscara do Filho e colocava a máscara do Espírito, apresentando-se nessas diferentes máscaras para as pessoas. Mas no fim, havia uma única pessoa divina que assumia essas diferentes máscaras. Essa heresia ficou conhecida como modalismo, porque Deus se apresenta de diferentes modos, não é? Pois bem, isso é uma heresia também, certo? A Bíblia apresenta com toda clareza, como vimos aqui na ocasião do batismo de Jesus, que as três pessoas divinas são distintas entre si, apesar de terem uma mesma essência, certo? Temos também uma heresia ainda vigente em nossos dias, certo? Ainda encontrada em nossos dias, que é o triteísmo. O triteísmo afirma que há três deuses distintos, tanto em personalidade quanto em essência, certo? Então, não é que existem três pessoas que têm a mesma essência, que são um mesmo Deus, mas sim que existem três deuses, certo?
que se relacionam aí ao longo da eternidade, mas que são distintos, completamente distintos entre si, que não estão ligados uns aos outros. Se fosse esse o caso, então o Espírito não poderia aplicar a nós a obra de Cristo Jesus e a nossa união com Cristo não garantiria uma união com o Pai, uma união verdadeira com o Pai, certo? Não seria possível que ele nos unisse ao Pai e nem sequer que nos revelasse o Pai, né? Nos apresentasse a verdadeira vontade de Deus Pai. Que grupo na atualidade defende esse tipo de compreensão? Os Mormons, certo? Que são considerados por nós também batistas, dentro do espectro do cristianismo ortodoxo de maneira geral, como hereges, pessoas que estão afirmando falsas doutrinas bíblicas. Eles creem, portanto, num Deus diferente daquele que nós cremos. Eles professam e anunciam um Deus diferente daquele que nós cremos. É muito importante compreender essa realidade, certo? Ao longo da história da igreja, para combater essas heresias e para firmar a compreensão já existente da doutrina da Trindade, houveram concílios. De maneira mais específica, citamos dois aqui: o Concílio de Nicéia e o Concílio de Constantinopla, que se dedicaram à compreensão da doutrina da Trindade, apresentando o Pai, Filho e Espírito Santo como pessoas divinas em uma mesma essência, certo? Não é que os concílios de Constantinopla e Nicéia criaram a doutrina da Trindade, de maneira nenhuma. Essa é a doutrina vigente, já encontrada nas Escrituras, já encontrada dentro das igrejas no primeiro, segundo, terceiro século. No entanto, o Concílio de Nicéia e o Concílio de Constantinopla vão consolidar a maneira de expressar a fé ortodoxa, certo? Naquele que fica conhecido como o credo niceno-constantinopolitano. Quase que não sai um trava-línguas para você treinar em casa, certo? Ele está aqui nas páginas 39 e 40 do livro Cristianismo Essencial. Se você quer depois dar uma olhadinha no credo, vá lá para essas páginas, mas você pode encontrá-lo também na internet, certo? Bom, que diferença faz, então, crer neste Deus triuno, conforme a Bíblia nos apresenta? Em primeiro lugar, faz diferença na adoração. Nós adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três como Deus, certo? O Pai é digno de glória e de adoração, o Filho é igualmente digno de glória e de adoração, e o Espírito, da mesma maneira, é igualmente digno de glória e adoração junto com o Pai e com o Filho. Além disso, há a questão da compreensão e da experiência do relacionamento com o Pai e da própria salvação. Quando nós compreendemos que há um só Deus, que é um em essência, mas três em pessoas, certo? Divinas, compreendemos nosso relacionamento com Deus sendo mediado através da pessoa de Cristo Jesus, a qual nós estamos unidos pela presença habitadora do Espírito Santo em nosso viver, pelo Espírito Santo que veio habitar em nossos corações. Nós temos uma compreensão agora da dinâmica do nosso relacionamento com Deus, certo? E isso interfere na maneira prática como nós nos relacionamos com o nosso Deus. Se Jesus é aquele por meio de quem nós temos relacionamento com Deus Pai, certo? Então, as nossas orações serão feitas, agora você pode entender, em nome de Jesus, nosso mediador, nosso intermediário em relação a Deus, o Pai. Perceba então como há implicações práticas disso, certo? Implicações práticas não apenas para a dinâmica do relacionamento, mas também para a compreensão da própria salvação. Explanei algumas dessas implicações para a salvação há pouco tempo atrás. Também nós podemos olhar para a criação e a própria igreja como ambientes em que a diversidade
não conduz à rivalidade ou qualquer coisa assim, e nem é uma distorção. Mas a diversidade é fruto deste Deus que é triuno, que não é uma pessoa apenas, mas que é Pai, Filho e Espírito Santo. A diversidade, então, não é motivo de rivalidade, mas de deleite mútuo, certo? Tanto dentro do contexto da criação, quanto dentro do contexto da igreja, certo? É interessante, então, notar isso. Além disso, há também uma questão interessante abordada pelo autor, salvo engano, Michael Reeves, no seu livro Deleitando-se na Trindade, certo? Que é a questão de Deus ser amor, certo? Se o nosso Deus é o Deus triuno, então é o Pai que ama o Filho e o Espírito, e o Filho que ama o Pai e o Espírito que ama o Pai e o Filho desde a eternidade. Não um amor egoísta e autocentrado, mas sempre um amor transbordante que vai para fora de si mesmo, no sentido de que se dirige do Pai para o Filho e para o Espírito, do Espírito para o Pai e o Filho, e do Filho para o Pai e o Espírito, né? Então, é um amor transbordante, um amor não egoísta, um amor real. Deus, portanto, pode sim ser classificado como um Deus que, ser apresentado, melhor dizendo, como um Deus que é amor. Não um amor egoísta e autocentrado, mas um amor altruísta e transbordante. Por quê? Porque ele é um em essência, mas três em pessoas divinas, certo? Muito bem. Eu espero que tenha ficado clara aqui a doutrina da Trindade para nós e as suas implicações no nosso dia a dia na caminhada com Deus. Que Deus abençoe você. Um forte abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau.